Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema, cujo nosso pastor-presidente é o nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos. E eu quero transmitir um abraço dele para você. Eu quero trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações, nesta hora, que está registrado no livro de Salmos, Salmos de número 103. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Meus queridos, o salmista aqui, Davi, ele agradece a Deus com esse cântico, bendizendo o nome do Senhor, por todos os benefícios que lhe havia feito. E que coisa interessante é, quando Davi inicia este cântico, ele vai dizendo assim: bendize, ó minha alma. A palavra bendizer quer dizer aqui, louve ao Senhor. Davi estava conversando com a sua alma e cantando e adorando ao mesmo tempo. Ele dizia, expressando com a sua alma: bendize, ó minha alma, canta, minha alma, louva minha alma ao Senhor, cultue minha alma ao Senhor. É isso que Davi queria dizer através desse cântico. E quando Davi ele diz: bendiz, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi, ele sabia que o ser humano é tricônomo. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Três elementos que formam o ser humano: corpo, alma e espírito. Para que serve o espírito? O espírito é o nosso fôlego de vida. E a alma? A alma é a sede das nossas emoções. E o corpo? O corpo é para demonstrar a materialização da nossa existência. Isso mesmo. Vou repetir. A alma é o depósito das nossas emoções. O nosso espírito é o nosso fôlego de vida. E o nosso corpo é a demonstração da existência nossa materializada. Por isso que Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não somente o meu corpo, com a minha boca, com meus gestos, com meu olhar, com meu falar, com tudo que há em mim, eu tenho que louvar a Deus. Não somente com o meu corpo, com a minha voz, mas também com a minha alma e com o meu espírito. O meu fôlego precisa adorar a Deus. A minha alma precisa adorar a Deus. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso fôlego pertencem a Deus. E o salmista, ele expressa de uma maneira tão especial a Deus neste louvor que ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele reconhece que quem ele está na presença é santo. Ele reconhece que o Deus que ele adora é santo. Ele reconhece que o nome do Deus que ele serve é santo. Por isso que ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Mas ele diz assim: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando nós adoramos o nome do Senhor, aleluia, ele fica feliz, ele fica alegre, porque Deus fez o homem para ser um adorador. Deus fez um homem para adorá-lo. E Davi, ele continua dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe?
nenhum dos benefícios que Deus fez por nós pode ser esquecido, irmãos, de maneira nenhuma. Nenhum dos benefícios. Você quer ver os benefícios que Deus fez, aleluia, em nossas vidas? Está relatado do versículo de número 3 ao versículo 14, deste salmo aqui mesmo. Se você tem motivo para dar glória a Deus, cada benefício que eu ler aqui e ministrar através da Bíblia Sagrada, se você tem um motivo para glorificar a Deus, glorifique. Olha só, você quer um motivo para bendizer ao Senhor com seu corpo, sua alma e seu espírito? Olha o que diz: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as enfermidades. Dois benefícios aqui nesse versículo, olha só. Ele perdoa todas as iniquidades. Jesus verteu o seu sangue carmesim na cruz do Calvário para nos limpar, nos perdoar de todos os nossos pecados. Glorifique a Deus, cante com a sua alma, adore a Deus com seu corpo, com seu espírito, porque o sangue de Jesus te perdoou de todos os pecados. E ele encerra o verso 2 dizendo, aleluia, ele sara todas as tuas enfermidades. Em Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, Isaías 53, verso 1 começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido e oprimido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, neste salmo aqui, de número 103, e nesses versos aqui, o salmista expressa o porquê do motivo de estar louvando e adorando a Deus. Segundo motivo do verso 3 é que todas as suas enfermidades foram saradas. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus cura. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus cura. Outro benefício, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Mais outros benefícios no verso 4. Verso 5, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Outros benefícios: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Olha quantos benefícios dados por Deus para que nós possamos glorificá-lo
e exaltá-lo. Meu irmão, só não dá glória a Deus, só não exalta o nome do Senhor quem está morto na presença de Deus mesmo, sabe? Tem que estar morto para não reconhecer esses benefícios. E eu te provo biblicamente que houve quem não deu glória a Deus por esses benefícios que Deus havia lhe feito. Ô, pastor Márcio, existe um ingrato desta espécie? Sim, a Bíblia vai nos afirmar em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 3. O Senhor Jesus admoesta os cristãos da igreja de Sardes, dizendo desta maneira: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Existia o pecado da ingratidão, o pecado da amnésia espiritual na igreja de Sardes, porque o Senhor havia feito vários benefícios sobre o povo daquela igreja. O povo daquela comunidade foi beneficiado por Deus, com muitos milagres, com muitas bênçãos, mas o povo não guardava, o povo também esquecia de todos os benefícios que o Senhor havia lhe feito. Por esta razão, o próprio Senhor Jesus, pessoalmente, ele repreende a igreja de Sardes, mandando com que seu servo João escrevesse e entregasse ao pastor da igreja de Sardes esta repreensão. O povo havia recebido os benefícios de Deus, mas havia esquecido. Que coisa triste, irmãos, a pessoa não dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Não existe coisa que deixa Deus mais triste no céu, o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus Cristo triste, do que a pessoa ser ingrata pelo que Deus faz por ele. Não dá um testemunho, não evangeliza ninguém onde trabalha, não evangeliza nenhum parente, não fala das maravilhas, das benesses que Deus faz pela sua vida. Olha só a razão de eu dizer que quem não sabe agradecer e não sabe glorificar a Deus é porque só pode estar morto espiritualmente. A Bíblia confirma nesse mesmo trecho de Apocalipse, capítulo de número 3. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Existia, infelizmente, um grupo de cristãos na igreja de Sardes que só tinha nome, só tinha aparência, mas estavam mortos na presença do Senhor. Eles eram verdadeiros ingratos, não sabiam agradecer a Deus por nada. Você conhece aquele tipo de cristão que só dobra os joelhos para dizer: me dá e me dá, mas não sabe dobrar os joelhos para render glórias, render graças, render louvores e exaltar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas. Infelizmente, tem pessoas que só conhecem Jesus para pedir, só conhecem a Deus para implorar por bênçãos materiais, bênçãos ligeiras, bênçãos transitórias, bênçãos passageiras, mas não existe coisa melhor do que dobrar os joelhos na presença do Senhor e render-lhe glória, render-lhes louvores e glorificar ao nome do Senhor. Abra a tua boca, meu irmão, e glorifique a Deus. Abra a tua boca e dê glória a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Infelizmente, na igreja de Sardes existiam os cristãos, aqueles que eram ingratos, ao ponto do Senhor Jesus dizer: sei que, aleluia, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
As obras aqui fala das atitudes. Com as atitudes daqueles cristãos, eles estavam demonstrando para Deus que estavam mortos. Não adianta querer mostrar para o pastor que você está bem, até mesmo maquiando o seu corpo físico. Você pode botar a melhor roupa, você pode usar as melhores palavras, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele te vê na alma, ele te vê no espírito, ele ultrapassa um terno, ele ultrapassa um vestido bonito, ele ultrapassa, aleluia, a aparência do ser humano, ele vai na alma, ele vai no espírito, porque ele conhece até as intenções do coração e os pensamentos. Ninguém engana Deus. Não adianta viver uma vida de aparência na presença do Senhor. Aí, ele admoesta a igreja no verso 2 do capítulo 3 de Apocalipse, dizendo: "Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Sabe por que aquele povo era ingrato? Além de estar cometendo o pecado de ingratidão, tinha só aparência de cristãos, mas estavam mortos. Eles estavam fazendo a obra de Deus relaxadamente. Jeremias escreveu no seu livro profético dizendo: "Maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulosamente." Muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem se aperfeiçoar para fazer. Sabe, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade e de todo louvor. Você que é professor de escola bíblica dominical e passa uma semana sem colocar a mão na Bíblia, pelo amor de Deus, não faça isso. Aleluia. Quer ser professor de escola bíblica? Se empenhe na leitura da palavra de Deus durante toda a semana, e quando chegar o domingo, tu estarás pronto para ministrar a palavra de Deus. Você quer pastorear? Consagre a tua vida. Não pastoreie no tato, confiando nos seus bastões, confiando até mesmo nos seus quinhões, confiando até mesmo no seu jargão de fala. Não! Seja um pastor cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Aleluia. Tenha intimidade com a palavra. Você quer cantar para Deus? Não cante de qualquer maneira. Ensaie o hino. Se possível 10, 20, 30 vezes. Não importa. Porque para Deus tem que ser o melhor. Não tem que ser mais ou menos. Existem aqueles que chegam no microfone e têm a audácia de dizer: "Irmãos, eu aprendi esse hino ontem, estou com vontade de cantar ele, mas como é para Deus, Deus vai receber." Que negócio é esse, irmãos? Se você não sabe, ainda está mais ou menos, aprimore, melhore, para depois trazer algo para Deus. Em Levíticos, a Bíblia diz que Deus não aceitava sacrifício de qualquer maneira. Quantos estão dando o pior para Deus? Deus não aceitava ovelha manca, ovelha machucada no sacrifício do altar. Deus não aceitava ovelha aleijada. Deus não aceitava ovelha impura, suja. E por que nós vamos orar para Deus de qualquer maneira? Só dobrar o joelho para pedir? Ei, experimente um dia você dobrar o joelho e só dizer que Deus é santo, só glorificar o nome dele, só elogiar a pessoa bendita dele, só mandar louvores e glória para ele. Ei, Deus quer ouvir o seu louvor que sai de dentro da alma. Deus quer ouvir um brado de glória sincero e honesto do seu coração. Aleluia, aleluia. A igreja de Sardes estava cometendo este pecado de fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não faça isso. Aleluia. Você vai orar por alguém que está enfermo? Jejue, se consagre. Aleluia.
o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe por que muitos oram e as pessoas continuam enfermas? Não é porque Jesus mudou, a culpa não é de Deus. Muitos oram sem fé, outros não estão com a vida no altar. Aí, como que Deus vai trabalhar? A partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo, quer ver a diferença no seu ministério? Tem muita gente correndo atrás de milagres. Ei, está errado. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. É a Bíblia que diz: os sinais seguirão aos que crerem. Pare de correr atrás de milagre. É os milagres que vão correr atrás de você para se cumprir o que está na Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ei, é a misericórdia e a bondade de Deus que vai te seguir. É a porta de emprego que vai vir até você. É a unção da cura que vai vir até você. É a unção espiritual que renova o crente que vai vir até você. É as bênçãos do Senhor que vão correr atrás de você. Não é você que vai ficar correndo atrás de bênção, mas existe uma condição: tem que adorar, tem que exaltar e tem que ser fiel a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja de Sardes estava cometendo um grande pecado. Muitos dos cristãos não estavam valorizando a unção do Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Deus, aleluia, tem somente um Espírito, não é 7 Espíritos. Mas por que em Apocalipse a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus? É porque aqui o escritor está querendo referir-se que o Espírito Santo que está em Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, verso 1, ele atua na sua totalidade. E quando Isaías profetiza no capítulo 11, no verso 2, ele está falando que o ministério de Jesus seria totalmente envolvido pela plenitude do Espírito Santo. Eu vou ler para te explicar. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Está falando do nascimento do Senhor Jesus. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Está explicado então o porquê a Bíblia fala em Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia também vai falar que existe somente um Espírito Santo, para que você não fique confuso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. A Bíblia vai nos falar desta maneira. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Se você quer mais uma referência só para confirmar que o Espírito Santo é somente um, então Efésios capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia! Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Preste bastante atenção. Esta igreja de Sardes estava sem o Espírito Santo. Alguns cristãos da igreja de Sardes estavam sem o Espírito Santo. Sabe por que alguns estavam sem o Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus se apresentou para ela com o Espírito Santo na sua totalidade. Ele dá o Espírito Santo a quem quer. Ele dá o Espírito Santo a quem busca. Ele dá o Espírito Santo para que a igreja seja abastecida da graça de Deus. Ele dá o Espírito Santo para renovar as forças e a vida da igreja. Aleluia! Tanto é que ele tem amor por aqueles que, mesmo estando errados dentro da casa de Deus, ele dá uma chance.
ele dá uma chance. Ele diz assim, aleluia, olha só, no versículo 2: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Ele ainda manda procurar se tem alguém vivo, sabe? Ele aqui neste versículo, ele quer dizer, vê se tem alguém ainda vivo. Sabe por quê? O Espírito Santo vivifica aquele que está morto. O Espírito Santo ressuscita aquele que está morto espiritualmente. O Senhor Jesus disse, aleluia, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 25. Aleluia! Mas olha só a promessa para os fiéis que habitavam em Sardes e eram membros naquela igreja. Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu glorifico a Deus que nem todos na igreja de Sardes eram ingratos. Nem todos da igreja de Sardes cometiam o pecado da ingratidão. Na igreja de Sardes tinha aqueles que reconheciam que foram lavados pelo sangue de Jesus. Na igreja de Sardes existia aqueles que reconheciam que as suas enfermidades foram curadas pelo poder do Senhor Jesus. Na igreja de Sardes existiam aqueles que glorificavam a Deus porque sabiam que foram redimidos, comprados e salvos pelo sangue carmesim. Aleluia! E não existe maior alegria, não existe maior prazer que possa movimentar a alma do cristão, fazer com que ele chegue diante do trono do Senhor sendo grato, glorificando e exaltando a Deus por tudo. Não existe combustão maior do que a força do Espírito Santo para trazê-lo à presença de Deus com um coração grato, com um coração agradecido, exaltando o nome do Senhor. Olha, e para a igreja em Sardes, o Senhor Jesus encerra com esta promessa. Olha só o que o Senhor Jesus diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe uma promessa aqui. Nem tudo estava perdido. Aqueles que eram ingratos tiveram a oportunidade de se consertar através dessas palavras do Senhor Jesus. Se você é um dos que comete o pecado da ingratidão e está me assistindo nesse vídeo, ora mais para pedir do que para glorificar, do que para exaltar a Deus, troque um pouco aí esse seu motivo de oração, de dobrar o joelho só para pedir. Esquece um pouco desse egoísmo, esquece um pouco desta autoconfiança, passe a confiar mais no Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Experimente chegar na sua casa, tirar um momento de oração, mas não somente para pedir, mas também para agradecer, para orar, para glorificar. Só glorifique a majestade santa de Deus e você vai ver o resultado acontecendo na sua vida. A Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que existiu outro tipo de crente que não soube ser grato a Deus. Em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou em Jerusalém. Olha só, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse:
Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais um episódio narrado na Bíblia de ingratidão e de gratidão. Encontramos o Senhor Jesus indo a caminho de Jerusalém, mas ele passou por Samaria. O Espírito de Deus impeliu Jesus passar por Samaria e passou pelo meio da Galileia. Sabemos que existia uma guerra racial e nacional entre judeus e samaritanos. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus cortavam volta. Quando ia para Jerusalém, pegava outra rota e não passava por Samaria. A viagem saía até mais longe, mas eles preferiam fazer isso do que passar por Samaria, porque alguns dos judeus diziam que se passasse por Samaria, correria o risco de ficar contaminado. Existia uma rixa muito grande entre judeus, existia uma crise racial, uma crise nacional entre os dois povos, e eles não se comunicavam, mas Jesus veio para quebrar este protocolo. O Senhor Jesus é o autor da paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. O Senhor Jesus é Deus de paz. Aleluia! Só que aconteceu um incidente muito grave. A lepra contagiou aquela parte da nação de Israel e uma parte de Samaria, e veio acometer de lepra aqueles homens. Sabemos que a lepra era uma doença com aspecto repulsivo, era uma doença que tinha um aspecto purulento, mal cheiroso e desfigurava a pessoa. E a Bíblia também nos fala das prescrições de quarentena, do isolamento social para o leproso, que está registrado em Levíticos, capítulo de número 13. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Levíticos, capítulo de número 13, e o versículo de número 45 ao 46. Olha como era a quarentena de um leproso. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ele perdia o convívio social, deixava de coabitar com a esposa, recebeu o carinho, o abraço da esposa, dos filhos, e se fosse mulher, a mesma coisa, vice-versa, perderia totalmente o contato com a família. Ele agora era considerado um morto-vivo. Por quê? Ele deveria andar com vestes rasgadas. Vestes rasgadas representava luto. A vida dele seria um luto permanente. Ele era agora considerado indigente, longe da sociedade. Era um defunto ambulante, e também deveria ter a cabeça raspada, como sinal de desonra, como sinal até mesmo de luto, cabeça descoberta. E se houvesse a necessidade dele sair do arraial, ele teria que cobrir o lábio superior e clamar dizendo: não se aproxime de mim, eu sou impuro, eu sou imundo. Ele teria que dizer assim. Ele habitaria só, fora da cidade. E era o que estava acontecendo com esse judeu que se associou aos 9 samaritanos. Aliás, esse samaritano, que era um, que se associou aos 9 judeus. Olha que judeus não se comunicavam com samaritanos, mas por causa daquela grave enfermidade, todos os 10 estavam condenados à morte. Existia uma sentença para eles, somente a morte. Mas quando eles viram que o Senhor Jesus vinha de longe, eles pararam e clamaram e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Sabe?
Na mesma hora, Jesus parou. Segundo o contexto histórico, aqueles homens estavam aproximadamente a 100 metros de distância, porque um leproso não podia aproximar de ninguém, a mesmo que tivesse 100 metros de distância. Eles clamaram, tendo uma sentença sobre a vida deles. Talvez você está vivendo uma vida que está sentenciado à morte, mas se você parar onde você estiver agora e clamar por Jesus, aleluia, Ele vai parar para te ouvir. A Bíblia diz que o Senhor Jesus parou para ouvi-los e disse: vai, mostrai-vos ao sacerdote. O Senhor Jesus não liberou nenhuma palavra de cura para eles naquele momento, só disse assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Na mesma hora, irmãos, aqueles homens obedeceram, foram de volta para Jerusalém e começaram a caminhar. Foram caminhando até chegar ao templo para poder se apresentar ao sacerdote. Por que o Senhor mandou eles de volta ao sacerdote? Porque era o sacerdote que declarava quando alguém era contagiado pelaquela doença infecciosa chamada lepra. O sacerdote declarava: você está imundo, você não pode habitar com sua família mais, agora você vai viver isolado, vai viver sozinho até a morte. Mas o Senhor Jesus agora revoga aquela sentença. O Senhor Jesus muda o quadro. Jesus diz para eles: vai e mostrai-vos ao sacerdote. Sabe por que o Senhor Jesus disse isto? Porque se eles obedecessem pela fé, ficariam curados. Quando Jesus disse vai, talvez eles estavam esperando: puxa, eu achava que ele ia estender a mão e dizer: seja curado agora. Mas a palavra de Jesus foi essa: vai, mostrai-vos ao sacerdote. Sabe o que significa isto? O Senhor Jesus também reconhecia o que é autoridade sacerdotal. Aleluia! Reconheça quem é sacerdote da sua vida. Reconheça o pastor que coordena a sua vida. Ele zela pela tua alma. Sabe, às vezes você está orando por um milagre, está esperando uma bênção, mas não obedece o sacerdote que é responsável pela sua vida. O Senhor te diz agora: vai, obedeça a voz do Senhor Jesus. E outra coisa, quando o Senhor Jesus disse vai, aleluia, ele queria ver se os leprosos tinham competência também para obedecer a sua palavra. Aleluia! Sabe, o fato deles irem andando para Jerusalém ao encontro do sacerdote significa que eles obedeceram. E no meio do caminho, enquanto eles andavam, um percebeu que ficou curado e disse: meu Deus, estamos curados. E agora? Estamos curados. A Bíblia diz que um voltou glorificando a Deus. Os outros 9 foram para completar o protocolo, se apresentaram diante do sacerdote e não voltaram para glorificar a Deus e agradecer ao Senhor Jesus. Mas um voltou glorificando tão alto, e se prostrou diante de Jesus. E o interessante é que os 9 que foram e se preocuparam em apresentar-se ao sacerdote, aleluia, aleluia, eram judeus. E um que voltou era samaritano. O interessante é que samaritano não era judeu. O samaritano não entendia do Torá divino. O samaritano não tinha intimidade com a palavra totalmente. Mas os judeus foram nascidos e criados aprendendo o Torá divino desde a sua tenra idade. Sabe o que significa isso? Talvez as pessoas, aleluia, que estão dentro da igreja há anos e anos, aleluia, frequentando escola bíblica dominical, tem menos fé para adorar e glorificar e agradecer do que, aleluia, aquele que estava no mundo, mas tem pouco tempo dentro da casa de Deus, mas tem mais fôlego para dar glória a Deus, tem mais fôlego para exaltar o nome do Senhor. E são esses que são criticados muitas das vezes e são chamados de menino. Ei, casa que tem criança é alegre. Deixa esse crente menino aí glorificar a Deus. Sabe por quê? Só sabe dar glória a Deus, só dá glória a Deus quem entende da onde Deus lhe tirou. Alabando cobidarabachébia, só abre a boca para dar glória a Deus quem sabe da onde e das trevas que foi tirado. Aí o Senhor Jesus abre a boca e diz: não foram 10? Cadê os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus?
Aí aquele que voltou recebeu a maior bênção. Aquele que voltou, Jesus disse para ele: levanta-te. Ele estava ainda prostrado, irmãos, aos pés de Jesus, glorificando. Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele ali recebeu a bênção da cura do corpo físico e recebeu a cura da alma. A maior bênção que o homem pode receber é a cura do corpo físico e da alma. Que possamos aprender com o salmista. Seja grato a Deus, glorifique a Deus e aprenda com este samaritano que voltou glorificando a Deus. Abra a tua boca e dê mais glória a Deus e peça menos. Quando você adora, Deus sabe, conhece as suas necessidades. Enquanto você adora, demônios caem por terra. Enquanto você se preocupa em adorar a Deus, o Senhor repreende a enfermidade. Enquanto você, aleluia, se envolve com a glória do Senhor, tudo, o Senhor resolve para você. Apenas glorifique a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Com 100 anos ele gerou um filho. Olha, 100 anos. Por quê? Porque ele deu glória a Deus. O Senhor reativou os seus impulsos sexuais e ele gerou um filho com 100 anos de idade. Sabe? Dar glória a Deus faz o impossível acontecer. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Seja grato. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, aceite-o. Seja grato pela vida, porque o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te dar salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.